Olá! Agora iniciaremos a parte final dessa nossa jornada. Neste capítulo 6, trataremos da mente em trânsito. Até agora, fomos entrando em alguns caminhos. Fizemos algumas paradas, mas está na hora de unirmos todos os elementos desta viagem e traçarmos um rumo. Analisamos a criação, falamos da mente, do pensamento, do campo, da reação e de outros tantos elementos. A partir deste momento, vamos tentar juntar todo mundo, colocá-los no nosso veículo, chamado imaginação, e lançar voo pelo mundo das ideias. Acompanharemos a mente em sua trajetória ante a imortalidade. Para isso, teremos que adentrar em detalhes da criação, dos quais, para sermos bem honestos, não temos a menor capacidade de entendimento profundo. Além de fazermos algumas proposições. Contudo, o exercício mental é atributo da mente. E na busca do conhecimento, não devemos nos furtar das aventuras que o ato de pensar nos permite. É importante ressaltar que nessa nossa viagem não há nenhuma ideia original. Nada que não tenha sido revelado. Trata-se apenas da união de conceitos já divulgados, o que também não é nada original. O imprescindível é estarmos sempre reavaliando os nossos conceitos, os nossos achismos, confrontando-os com ideias novas ou antigas, que circulam entre os pensadores, bem como confrontando com as descobertas científicas e com as revelações de todas as ordens. Afinal de contas, não nos cabe cruzar os braços e aguardar sermos puxados para o conhecimento. É necessário nos predispormos a ele, mesmo que inicialmente nossas ideias sejam fora de alguns padrões. Essencial mesmo é não nos esquecermos da nossa condição de aprendizes imortais. Afivelem os citos e vamos partir. Voltando nossa atenção para a Trindade Universal, Deus, o Criador, o elemento espiritual, que chamamos de mente, neste ensaio, e o fluido universal, que chamamos de partícula elementar cósmica. Iremos iniciar essa viagem mental. Vamos utilizar, mais uma vez, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Analisando as questões de número 80 e a de número 87, esta última que utilizamos também no capítulo 5 desse ensaio, temos que Deus jamais parou de criar. E que o Espírito é uma das forças da natureza. Já vimos também nesse ensaio que Deus é eterno e que a mente possui 3 fases evolutivas sequenciais. A fase de princípio inteligente, a fase de espírito e a fase de perfeição relativa. Deus é o criador de tudo e de todos. Portanto, Ele cria a mente. Ao ser criada, a mente é um princípio inteligente. A primeira especulação que vamos fazer é a seguinte. No primeiro capítulo, falamos dos verbos, que são as mentes na fase de perfeição relativa. Falamos mais adiante que em todas as fases, a mente possui vários níveis evolutivos. Assim, dá para supor que existem mentes tão evoluídas, mas tão evoluídas, que, atendendo diretamente à vontade de Deus, possam colaborar na criação de novas mentes. Como perguntar não ofende? Poderíamos questionar, como se dá essa criação? Se eu tivesse juízo, eu deveria dizer, não faço a menor ideia. Mas como estamos em um mundo paralelo chamado mundo das ideias, faremos um exercício mental. Imaginemos que exista um criadouro de princípio inteligente. Se é que ele existe, nem me pergunte como ele é.
Para isso não consigo nem ter uma leve imaginação. Mas, caso ele exista, supomos que ele seja infinito. Através da ação da vontade de Deus, seja diretamente ou através das mentes em estado elevadíssimo de evolução, destacaria desse criadouro uma pequeníssima parte. E a essa pequeníssima parte chamaremos de mente na fase inicial de princípio inteligente. Assim que esse elemento é destacado do criadouro, imediatamente ele seria revestido por, assim dizer, uma camada de fluido cósmico. Camada essa que já sofreu determinadas alterações em sua composição original. A essa camada daremos o nome de corpo mental primitivo. A esse conjunto formado pelo princípio inteligente e pelo corpo mental primitivo, iremos comparar com conceitos que se tem de mônada, alma-grupo ou psiquismo primitivo. Desde a sua criação ou destacamento, o princípio inteligente estaria sob a guarda de uma mente na fase de perfeição relativa, possuidora de um significativo estado evolutivo, que acompanharia essa criatura em todas as fases evolutivas até que atinja o status de perfeição relativa. Supomos que esse instrutor, que teria por missão estabelecer a rota de aprendizagem deste elemento nas fases iniciais e ser o orientador nas fases seguintes, possua uma equipe responsável por cada etapa desta jornada. Especulamos que esses membros da equipe são os chamados guardiões ou protetores. Isso se justificaria porque na mudança da mente da fase de princípio inteligente para a fase de espírito ocorre o processo chamado individualização. Mas isso trataremos um pouco mais para frente. Voltando ao princípio inteligente, recentemente destacado, supomos que os seus primeiros processos iniciais, cuja duração não nos é possível nem especular, a mente estaria em contato com transformações do fluido cósmico cada vez mais elaboradas, o que provocaria um processo de expansão do corpo mental primitivo, permitindo que a mente recebesse os primeiros estímulos e sensações. Talvez o último estágio do princípio inteligente, antes de iniciar o aprendizado junto aos mundos, seja o contato com o princípio vital. O princípio vital é mais um entre os inumeráveis elementos originários do fluido universal. Conforme consta no capítulo 4 do livro 1 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o princípio vital é o elemento imprescindível, tanto na agregação como na animalização dos corpos dos seres orgânicos, ou seja, aqueles que possuem vida. No livro A Caminho da Luz, ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier, é informado que uma matéria gelatinosa, um elemento viscoso, envolve os orbes em formação, penetrando intimamente na matéria recém-solidificada, dando origem ao protoplasma, o embrião das gerações espontâneas de cada globo. Acreditamos que este elemento seja o princípio vital. Para termos um parâmetro deste efeito ocorrido no nosso planeta, supõe-se no meio científico que a vida na Terra surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos e que a idade da Terra seja de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a vida surgiu nesse planeta 1 bilhão de anos após o seu surgimento. Assim, o princípio vital estaria presente em todos os elementos da natureza, variando apenas quanto à sua quantidade, ou seja,
Em uns haveria uma pequeníssima quantidade, em outros haveria uma quantidade suficiente para dar-lhes aquilo que se chama de vitalidade. Portanto, o contato inicial do princípio com o princípio vital é imprescindível para que o princípio inteligente inicie sua longa jornada evolutiva junto aos elementos dos mundos. Após esse contato inicial com o princípio vital, o princípio inteligente estaria apto para começar o seu longo aprendizado nos mundos. O início desse estágio seria nos elementos inorgânicos. É difícil até de imaginar como que se daria esse processo. Tente imaginar a realização de um estágio em uma pedra. É estranho, mas deve existir uma forma. Usando de uma imaginação para lá de criativa, podemos especular que do corpo mental primitivo, que envolve o princípio inteligente, parta uma rede filamentosa que de alguma forma se conecte com o elemento inorgânico. E essa conexão só é possível porque o tal elemento inorgânico está impregnado com o princípio vital, como vimos há pouco. Imaginamos que o aprendizado do princípio espiritual na matéria inerte giraria em torno dos efeitos das forças nucleares, como a força nuclear forte e a força nuclear fraca, relacionadas à atração e a agregações das partículas, assim como aos movimentos atômicos e subatômicos. Tomando este planeta como parâmetro, mais uma vez, se fôssemos fazer uma aposta, escolheríamos os cristais como sendo os últimos a ter o estágio de aprendizado do princípio inteligente nessa fase evolutiva e nesta categoria de mundo. Bom, antes de aventurarmos ainda mais com o princípio inteligente em novos passos, vamos utilizar de propostas que considero imprescindíveis para essa viagem, que está ficando cada vez mais desafiadora. A primeira faz parte da questão 540 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E textualmente diz o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. A segunda está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Em seu capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. Especificamente no item 4, que trata das diferentes categorias de mundos habitados. Lá é informado a existência das seguintes categorias de mundos: mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Essa classificação é baseada na condição moral dos espíritos que habitam estes orbes, dos quais também trataremos mais adiante. Bom, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, o planeta Terra está na categoria de mundo de expiação e provas, mas em um processo de transição para a categoria de mundo de regeneração. Analisando essas propostas e lançando um olhar pela estrutura e as espécies que vivem neste mundo, dá para perceber que existe um processo evolutivo, um sequenciamento entre esses seres. E que esse processo, segundo as propostas, segue aquém e além deste mundo. Com isso, é possível supor que o princípio inteligente, cada vez que altere o elemento no qual ele irá estagiar, sofrerá uma adaptação em seu corpo mental primitivo,
preparando-o para nova etapa de aprendizagem. Esta adaptação seria promovida pelos guardiões ou protetores que fazem parte da equipe da mente superior responsável por esse princípio inteligente. Nesse momento, cabe especular sobre as alternativas que podem surgir no caminho evolutivo do princípio inteligente, junto aos corpos inorgânicos. Vejo, por assim dizer, que podem existir velocidades diferentes, caminhos diferentes a serem adotados nessa etapa evolutiva do princípio inteligente. Um caminho seria em que o princípio inteligente segue o processo evolutivo no mesmo planeta onde ele inicia essa etapa evolutiva. Ou seja, usando o planeta Terra como exemplo, o princípio inteligente iniciou o aprendizado nos corpos inorgânicos quando o planeta Terra estava na categoria de mundo primitivo. Depois, continuou neste planeta pelo período em que a Terra estava e ainda está na categoria de expiações e provas. E permanecerá nela quando a Terra estiver na categoria de regeneração e em seguida na categoria de mundos felizes. Assim, a velocidade evolutiva do princípio inteligente nesta fase será a mesma do planeta Terra. Eu não creio que os planetas atinjam a categoria dos mundos celestes ou divinos. É apenas uma opinião. Suponho que as estrelas sejam essas moradas. Uma outra alternativa seria aquela em que o princípio inteligente viajaria numa velocidade evolutiva superior à do planeta. Ou seja, o princípio inteligente cumpriria o seu estágio antes que o planeta mudasse de categoria. Com isso, ele seria levado para um outro planeta de categoria mais elevada. Supondo que existam estas duas alternativas evolutivas para o princípio inteligente, e alguém viesse me perguntar: e aí, Cláudio, me dê seu pitaco, qual das duas alternativas você escolheria? Bom, antes de dar o meu pitaco, uma questão que acho relevante é sobre a constituição física de cada orbe. No nosso sistema solar, por exemplo, temos 4 planetas chamados rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E 4 planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Será que a constituição atômica de cada mundo interfere no processo de aprendizagem do princípio inteligente? Ou os planetas, em suas jornadas evolutivas, transformam-se a tal ponto que podem proporcionar todas as experiências ao princípio inteligente, de forma que ele não necessite mudar de planeta para adquirir todo o aprendizado dessa fase? Será? São questões importantes, que com certeza um dia serão respondidas. Mas como não tenho esse conhecimento e, imaginariamente, fui questionado, vou dar meu pitaco. E espero que meu chute não quebre nenhuma vidraça. Até onde se sabe, ou melhor, até onde eu consegui pesquisar, os orbes possuem elementos que existem em outros, só que em composições e quantidades muito diferentes. Baseado nisso, e nos meus outros achismos, suponho que o princípio inteligente, no aprendizado junto aos elementos inorgânicos, segue o processo evolutivo no mesmo planeta onde ele iniciou essa etapa. Ou seja, se o princípio inteligente iniciou na Terra o aprendizado junto aos elementos inorgânicos, ele esteve na Terra em todo o período em que ela era um planeta de categoria primitiva. E continuou nesse orbe, desde que o planeta passou para a categoria de expiações e provas.
e ficará na Terra quando ela passar para a regeneração e depois para a felizes. Suponho que essa etapa de aprendizado do princípio inteligente nos elementos inorgânicos ou similares termine nos mundos felizes. Baseio essa suposição em duas informações. A primeira é que, segundo os conhecimentos científicos atuais, a composição do planeta Júpiter é muito semelhante à do Sol. A segunda é que, segundo a doutrina espírita, o planeta Júpiter é o mais evoluído entre os planetas do nosso sistema solar e está na categoria de mundo felizes, como pode ser observado na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec, do mês de março de 1858, no item Júpiter e alguns outros mundos. Bom, antes de acompanharmos o princípio inteligente em uma nova jornada, façamos uma pausa para arejar as ideias.